Olá pessoal, vamos ver agora aqui um caso de dominância incompleta. Vamos lá, eu tinha dito para vocês que existem alguns genes que se expressam mesmo na presença de outros. Esse gene que sempre vai se expressar, a gente vai chamar ele de gene dominante. Aquele gene que não se expressa na presença de um dominante, ele só se expressa se o dominante não aparecer, esse é um gene que vai ser chamado de gene recessivo. Agora, existem alguns genes dominantes que não expressam totalmente a sua dominância. Ele deixa uma brechinha ali para que o recessivo também se expresse. Então, esse caso é o que a gente chama de dominância incompleta. Isso também pode acontecer em genética. Tem um exemplo aí na página, se eu não estou enganada, a página 26, né? 26, 27, está falando aí de um caso de pétalas de flores. Nesse caso, vai ser um exemplo de dominância incompleta. Vejam só, digamos que um alelo aqui, quando aparece em homozigose, V e V, a flor vai nascer sempre vermelha. Digamos que a gente tem aqui um B e um B, tá? Esse outro alelo vai condicionar a cor branca. Agora, digamos que tem um indivíduo aqui heterozigoto. Como é que vai ser? Olha só, se eu fizer um cruzamento desses heterozigotos, olha como é que vai ser a tabela. A mesma tabelinha, ó, aquela que eu ensinei. 3 linhas e 3 colunas, masculino e feminino. Nesse caso aqui não importa alterar a ordem, a gente vai distribuir os alelos. Primeira possibilidade é um espermatozoide assim, ou assim, um óvulo assim, ou um óvulo assim. Agora vamos ver as possibilidades aí de cruzamento. Se eu tiver 2 alelos aqui, V e V, a flor vai nascer vermelha, né? O alelo V condiciona a cor vermelha. Se nascer aqui um B e um B, a gente já sabe que vai ser a cor branca. Agora, nesse caso aqui, que eu tenho um dominante e um recessivo, como é que vai ficar? Galera, nesse caso aqui, em particular, a gente vai ter a mistura das duas cores, porque o vermelho não vai se expressar e o branco também não vai se expressar. Nesse caso aqui, porque a dominância do vermelho é uma dominância incompleta, então o branco também se expressa. A mistura de vermelho e branco vai dar a cor rosa, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, dois indivíduos que podem nascer com a flor rosa, tá? Então, nesse caso aqui, como seria... Vou falar agora, aproveitando nesse vídeo aqui, uma coisinha que eu não tinha falado, que é a expressão, aliás, a proporção, né? Que pode ser uma proporção a nível de gene ou pode ser uma proporção a nível de fenótipo, tá? Então, a gente tem a expressão, a proporção fenotípica e a proporção genotípica. Como é que é isso? Galera, diante dessa tabela aqui, qual a proporção de gene, de indivíduos com genes diferentes que eu tenho aqui? Eu tenho um indivíduo Vzão, eu tenho um assim, eu tenho 2 heterozigotos, então eu tenho 2, e tenho um indivíduo branco, ou seja, um diferente. Um dessa forma, 2 de outra forma e um dessa forma. Galera, essa aqui é o que a gente chama de proporção, tá? A gente tá desmembrando aí os descendentes. Então, a proporção a nível de gene seria dessa forma. Agora, eu tenho também a proporção fenotípica, que aí eu vou olhar o quê? A característica externa não visível, né? Aliás, a característica externa que é visível, tá? Aquela característica que a gente pode observar, características observáveis. Então, nesse caso aqui, seria a cor da pétala, é a característica que está se expressando. Nesse caso aqui, eu tenho um indivíduo rosa, outro vermelho e outro branco. Vejam, a expressão nesse caso aqui, fenotípica e genotípica, seria a mesma, né? Agora, digamos que a gente estivesse falando de dominância completa, que foi aquele caso que a gente viu lá na primeira lei de Mendel. Vamos dizer que aqui esse alelo seria recessivo, tá? Vou expressá-lo agora com letra minúscula, para poder representar a recessividade do gene, tá? Do alelo. Então, vamos lá, vou mudando tudo aqui, ó. Voltando para esse mesmo exemplo, esqueçam agora o caso de dominância incompleta, digamos que esse aqui seja um exemplo de dominância completa. Aqui nesse caso, eu teria um indivíduo vermelho, esse indivíduo aqui, se o alelo que condiciona a cor vermelha fosse totalmente dominante, então essa flor aqui nasceria com a pétala vermelha, o branco ia ser inibido, tá? Então aqui seria pétala vermelha e pétala branca. Então vejam que nesse caso aqui, a expressão de fenótipo seria 3 de um jeito e 1 de outro. Então nesse caso aqui, em caso de dominância completa,
A fenotípica seria desse jeito. O fenótipo seria assim, 3 de um jeito e 1 de outro. E o de gene seria assim, um indivíduo de um jeito, outro, 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo. Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e 1 homozigoto recessivo, tá? Então, eu tenho 3 possibilidades aí diferentes. E aqui eu só tenho 2. Ou a pétala vai ser vermelha, ou a pétala vai ser branca, né? Então, vejam que a gente tem proporções também diferentes. A gente vai ver isso a gente vê isso sempre de maneira diferente, a depender da situação que esteja sendo analisada. Sacou?